E como a doença diabetes evolui? Quais as complicações, as consequências de ser diabético? Diabetes é uma das doenças mais cruéis que eu conheço, porque diabetes mata, mas mata devagar e mata torturando o indivíduo antes de morrer, tá? O diabético, ele começa perdendo peso, porque como ele não aproveita bem a glicose que tem no sangue, ele começa a queimar a massa magra, a musculatura, a proteína para se manter vivo. E vai emagrecendo, definhando, afinando, morre pele e osso. E demora. Não é uma coisa que acontece dentro de 1 ano, 2, tá? Leva 15, 20 anos. E nesses 15, 20 anos acontece muita coisa ruim. Diabetes é uma das doenças que mais sequela produz no corpo, são as complicações do diabetes, tá? Que complicações são essas? Tem complicação para todo lado. No início dessa série de vídeos, né, sobre diabetes, eu falei que diabetes complica para todo lado. Visão. Diabetes da retinopatia diabética, ou seja, uma doença na retina causada pelo diabetes que leva à cegueira. Então, muitas pessoas cegas são cegas por causa do diabetes. Diabéticos geralmente têm a visão ruim. Perda de visão, cegueira é uma consequência frequente do diabetes. Falei da minha história familiar, meu irmão ficou cego antes de morrer, tá? Então, cegueira, certo? É uma consequência comum e grave do diabetes. Falando para os homens aí, diabetes broxa, tá? Broxa que é uma coisa, tá certo? A maioria dos diabéticos precocemente vão ter disfunção erétil, porque o mecanismo de ereção do pênis é por enchimento, né? É uma artéria que abre e o pênis se enche de sangue, que nem você enche um pneu de bicicleta de ar. É por isso que ele fica ereto. Então, como o diabetes vai entupindo as artérias, as veias, esse mecanismo deixa de funcionar. Arteriopatia diabética, tá? O que é isso? Doença nas artérias, as artérias que levam sangue para as pernas principalmente, tá? Então, isso leva a quê? A entupir essas artérias e a morte das células da perna, gangrena, tá? Então, se você vê uma pessoa com uma perna amputada, se não foi um acidente, né, um trauma lá, um acidente de carro, de trem, alguma coisa assim, se não foi acidental, provavelmente foi por diabetes, tá? Diabetes é uma causa comum de amputação de perna, de dedo, por conta de arteriopatia, entupimento das artérias das pernas. Isso é muito frequente. Insuficiência renal, o diabético perde os rins param de funcionar pelo mesmo mecanismo, vai entupindo as artérias, vai entupindo, daqui a pouco entupiu tudo e o rim para de funcionar. Grande número das pessoas que estão em diálise são diabéticos. Então, o diabetes é uma causa comum de insuficiência renal. Coração, infarto, tá? Diabetes é um fator de risco importantíssimo para o coração, para doença cardíaca. Derrame também, topa as artérias no cérebro. E aí leva a AVC, a derrame, leva a uma degeneração mais acelerada, mais precoce. Tem mais, não é só isso, falei mais da parte vascular. Diabetes lesa os nervos. Então existe uma situação chamada neuropatia diabética, onde o diabético vai ficando dormente, dormência nos pés, já não sente mais os pés ficam dormentes, formigamentos, sensação desagradável de dor. Chega a um ponto de ficar tão dormente, tá, que não sente o pé. Então, recadinho para diabéticos, sempre olhe os pés. No banho, tá, olhe a sola do seu pé. Por quê? Uma coisa que acontece muito com o diabético, eu já vi muito, é conhecido como pé diabético, tá? O que é isso? O indivíduo fica com os pés dormentes, ele perde a sandália e não viu perder a sandália, tá? Fica dormente mesmo, tão dormente que ele fura o pé num prego, dá uma topada e não percebe que furou, que machucou, aquele machucado aberto, pega terra, pega poeira, alguma coisa assim, infecciona. É frequente, eu já vi isso várias vezes. O que acontece? Quando a pessoa vai ver, tem um buraco debaixo do pé, tem uma ferida infectada, cheia de pus, um abscesso. E às vezes está numa situação tal que nem dá para salvar o pé, tem que cortar o pé fora, tá? Antes que aquela infecção se alasse e mate a pessoa. Então, pé diabético, tá? Então, diabético,
passe a ter esse costume. Na hora do banho, debaixo do chuveiro, levanta o pé e dá uma olhadinha na sola do pé. Porque se tiver algum machucadinho, você vai cuidar, obviamente, não vai chegar nesse ponto. E isso eu já vi várias vezes, a pessoa perder pé por causa de um estrepou o pé, tá? Então, complicação do diabetes, neuropatia diabética, tem neuropatia no intestino diabético, às vezes tem problema de diarreia, ressecamento, porque os nervos do intestino não funcionam, tá certo? Então, vocês veem que é um mundo de coisa em consequência do diabetes que acontece antes da pessoa morrer. Por isso que eu falei que é uma doença cruel, ela não mata rápido, ela mata, mas o indivíduo sofre muito, tá certo? Reforçando a necessidade de quê? De prevenção, de mudança de hábitos de vida, que é tudo que a gente defende aqui o tempo todo. E tem mais no próximo vídeo.